Boa tarde. Bom, hoje nós vamos falar um pouquinho sobre membrana celular, a membrana conhecida como membrana plasmática. Essa membrana é uma estrutura celular extremamente fina, a qual só os microscópios eletrônicos são capazes de mostrar os seus detalhes morfológicos, tá? Essa membrana, ela é composta por uma camada de lipídios e uma de proteínas, sendo que há 75% em média de lipídios e 25% em média de proteínas. Essa quantidade pode variar de acordo com a membrana das organelas que existem no meio intracelular, tá? As proteínas que estão presentes nessa membrana, elas podem estar no meio voltadas somente para o meio extracelular, outras voltadas para o meio intracelular e outras podem atravessar as duas faces, tá? O modelo que melhor se aplica para a membrana plasmática é o mosaico fluido, que fala que os lipídios e as proteínas eles podem apresentar movimentos livres, o que facilita o transporte de moléculas específicas ao longo de toda essa membrana plasmática, certo? O lipídio mais abundante presente na membrana plasmática é o fosfolipídio, que apresenta uma extremidade hidrofóbica, que é a cauda, tá? Formada por uma cadeia de ácidos graxos que não tem afinidade com a água. E a outra extremidade ela é hidrofílica, que é a cabeça, formada por um álcool glicerol e o fosfato, e ela tem afinidade com a água. A parte hidrofílica, então, é a cabeça, que é a parte voltada para os meios intra e extracelular, regiões onde existe água, e a parte hidrofóbica é a cauda, que ela está sempre voltada para o interior das duas camadas lipídicas, onde tem ausência de água, certo? Essa imagem, então, mostra para vocês a membrana plasmática e uma estrutura bastante importante, que é o glicocálice. Bom, prestem atenção. Na superfície voltada para o meio extracelular, as membranas plasmáticas, tanto de animais quanto de protozoários, apresentam moléculas de carboidratos aderidas a alguns lipídios e a algumas proteínas, formando respectivamente os glicolipídios e as glicoproteínas. Essa camada de carboidratos é denominada glicocálice. O glicocálice está envolvido com a proteção, a retenção de nutrientes e com o reconhecimento celular. Nesse último mecanismo, moléculas do glicocálice podem servir de receptores de outras moléculas que funcionam como mensageiros químicos, tá? Desencadeando as reações químicas importantes no meio intracelular. Agora vamos falar um pouquinho das especializações da membrana plasmática. E eu vou começar a falar para vocês das microvilosidades, tá? Que são expansões que lembram dedinhos de luvas e elas têm a função de aumentar a superfície de contato para ampliar a área de absorção, tá? Então, quanto mais microvilosidades, maior a capacidade de absorção celular, certo? A segunda estrutura que eu tenho para falar para vocês é o desmossomo, tá? Que são placas formadas por proteínas, das proteínas vizinhas, tá? Que constituem um local de ancoragem. Ele tem a função de adesão entre as células, de fazer um reforço proteico na membrana plasmática, de se ligar ao citoesqueleto, e essa é uma estrutura que ocorre apenas nos animais, ok? E por último, nós temos as interdigitações, que são dobras das membranas plasmáticas, que se encaixam e aumentam a adesão entre elas, tá? São observadas nas células epiteliais, que são as células que são bem juntinhas umas com as outras e elas precisam estar bem conectadas, certo? Então era isso que eu tinha para falar dessa primeira parte da membrana plasmática, tá?
Agora nós vamos trabalhar um pouquinho dos mecanismos de transporte através da membrana. Vamos falar então dos transportes com gasto de energia ativo e os sem gastos de energia, que são os transportes passivos.